Sejam bem-vindos ao Din com Jardim. Neste programa, eu divido estratégias para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, conseguir lucrar 5 mil já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Eu sou Simone Bertonha, arquiteta paisagista, e o tema de hoje é: acabei de me formar, como faço para me encaixar no mercado de trabalho? E quando nós falamos, em mercado de trabalho, o que seria o mercado de trabalho? Nada mais é do que o seu nicho no qual você vai trabalhar. Como você se formou em arquitetura, então o seu nicho é arquitetura. Mas não é somente, um nicho. Fora o grande nicho que é a arquitetura, existem também subnichos, que são nada mais é que as áreas de atuação dentro da arquitetura que você pode trabalhar. E quando a gente fala em se encaixar no mercado de trabalho, você que está acabando, a faculdade, você que já terminou a faculdade, você sabe que você vai se formar arquiteto urbanista. Mas aí cabe a você decidir em que área que você vai querer atuar dentro da arquitetura, do grande nicho, que é a arquitetura. Porque você pode trabalhar somente com projetos, você pode trabalhar com acompanhamento de obras, você pode trabalhar com a parte de interiores, você pode trabalhar com paisagismo. Aí existem também outros subnichos, né? O leque da arquitetura é bem amplo, né? Você pode trabalhar também com a área de perícia, com a parte às vezes, de franquias, até na parte de cenografia também, é um nicho também voltado da arquitetura. Então, esse nicho da arquitetura, ele é um nicho bem amplo. Então, quando você for se encaixar, no mercado de trabalho, você precisa ver qual área, da arquitetura que você qual área da arquitetura que você quer se encaixar. E também existem formas de como você se encaixar no mercado de trabalho. Porque você pode abrir o seu próprio escritório ou tentar trabalhar em uma empresa ou em um escritório, de um outro arquiteto. Ou, se for uma empresa, tem várias empresas de várias áreas que contratam arquitetos, Então, a partir do momento que você define qual subnicho que você quer se encaixar, você consegue, ir atrás, entrar em campo, da área de trabalho. E só tem uma coisa, que faz com que você consiga se encaixar, que é começando. E eu sei que quando a gente está terminando, ou quando acabou, a faculdade, vem uma angustiazinha. E calma, porque todo mundo que se formou, todo mundo que se formou, na faculdade passou por isso algum dia, que é justamente aquela angústia do será que eu vou conseguir me encaixar? Eu não sei se eu abro meu próprio escritório, eu não sei se eu corro atrás para distribuir o currículo aí para ver se eu consigo entrar em um outro escritório. Mesmo quem já está fazendo estágio, quem já está dentro de uma empresa fazendo, ou de um escritório, fazendo um estágio, fica com aquela angustiazinha, será que eu vou ser contratado? Que fica, aquela, não sei como que eu faço. E calma, gente, calma, porque todo mundo passou por isso, tá? Todo mundo que se forma fica com essa angustiazinha de querer saber como que vai fazer e que passo dá. Mas, infelizmente, só tem uma forma de você fazer, é começando. Não adianta você querer
ficar pensando, ai, mas será que eu vou dar conta? Será? Quanto mais obstáculos você for criando, menos você consegue seu objetivo, que é se encaixar no mercado de trabalho. Então, não adianta ficar, ai, mas eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei. Ai, será que vai dar certo? Ai, não sei se é bem isso que eu quero fazer. Quanto mais você ficar, né, criando esses obstáculos, menos você consegue fazer. E a partir do momento que você começa a fazer, aí você vê, você consegue definir qual a melhor forma de ser feito, né? E qual que é a diferença, né, para quem está começando agora, qual seria a diferença entre abrir o próprio escritório ou se encaixar, né, em uma grande empresa ou em um escritório? Se você vai abrir o seu próprio escritório, a diferença é justamente no quesito de dinheiro garantido, né? Pode-se dizer. Se você vai abrir seu próprio escritório, você vai ter que correr atrás, né, dos seus clientes, é você que vai ter que batalhar e correr atrás para que você consiga, no final do mês, ter o seu dinheirinho do final do mês. Agora, se você está encaixado numa empresa ou vai, né, ou em um escritório, você sabe que o seu salário é garantido, né? Então, todo mês você vai ter aquele valor de salário, né, na sua conta. Então, isso, né, lógico, não vou entrar no mérito que tem prós e contras, né, de um e de outro, cabe depois a você decidir qual caminho que você vai entrar. Mas, independente do caminho que você for seguir, você precisa ter alguma coisa que seja um diferencial para que você consiga se destacar da concorrência, seja ela do seu próprio escritório, como você conseguir se destacar, como dentro da empresa, como se destacar também, como que eu me destaco do meu concorrente para conseguir aquele emprego, ou como me destacar para ser melhor valorizado dentro da empresa, né? Então, são de ambas as formas que você optar, você vai precisar ter alguma coisa que seja um seu diferencial. E um diferencial que você pode ter é justamente o paisagismo, né? Porque quando o paisagismo, ele é importante para que você tenha não só aquele diferencial de currículo, né? Porque isso já é, né? O fato de você, na hora que você coloca no seu currículo que você sabe paisagismo, ele já te dá um diferencial, mas não só isso. Mas o conhecimento do paisagismo pode te trazer um diferencial. Porque quando você for fazer um projeto, né? Se você for ficar na parte de arquitetura e fazer também o paisagismo, então, o fato de você saber o paisagismo pode ser um diferencial, não só na parte de currículo, mas também se você for continuar, né? Ah, não, Simone, eu não quero, né, ficar só no paisagismo, eu quero continuar na arquitetura, quero fazer arquitetura. Mas o fato de você saber paisagismo vai dar um diferencial na hora de você fazer o projeto. Porque se você vai pensar mais no externo e não somente na parte de construção, propriamente dita, né? Vamos falar assim. Por que eu falo? Porque o paisagismo, ele tem vários benefícios que pode trazer para as pessoas, né? Então, o fato de você saber o paisagismo, quando você for o paisagismo, um dos benefícios do paisagismo é trazer a qualidade de vida para as pessoas. Então, quando a gente pensar numa casa, né? Vamos pensar assim, numa casa. Vou projetar uma residência. Então, quando eu pensar numa residência, o paisagismo não é só para trazer a beleza. É até equivocado, mas muitas pessoas pensam que o paisagismo é somente para deixar a casa bonitinha. Ah, eu fiz arquitetura, agora eu vou fazer um jardim
para deixar ele bonitinho, né? Para ficar, para quando deixar a casa mais bonita. Mas não é só isso. Lógico que o paisagismo ele traz sim valor para a arquitetura, ele agrega valor à arquitetura, mas não é só isso. O paisagismo ele também traz qualidade de vida para as pessoas. Então, o fato de você, quando você pensa no paisagismo, você pensa também no como que aquelas pessoas vão usar aquela área, né, do jardim. O paisagismo não é só estético, ele também é funcional. A gente aprende isso na faculdade de arquitetura, né? Que quando a gente vai projetar, a casa tem que ter forma e função. O paisagismo é a mesma coisa, ele não foge à regra. Ele também tem forma e função. Então, quando você pensa, né, é por isso também que o paisagismo, ele é uma grade da arquitetura, um leque também da arquitetura. Justamente por isso, porque a gente já aprende, né, na faculdade, como tornar a casa mais funcional, mais aconchegante. Então, na hora que você pensa também no paisagismo, você pensa assim, eu vou colocar plantas ali que podem atrair pássaros. Então, a pessoa vai ter contato com a natureza, não só do verde, né? Não só das plantas em si, mas também vem pássaros, pode atrair borboleta. Então, são elementos que é prazeroso, né? A pessoa ter contato, esse contato com a natureza. Às vezes você pode ter alguns elementos naturais, como água, né? Às vezes pode ter uma fonte, dependendo de como que é feito o espaço, ou ter um espaço para a pessoa poder usar, né? O jardim, tá sentando no, às vezes tem um banco para a pessoa sentar, ou sei lá, né? Dependendo o que vai ser projetado, mas isso faz com que, vamos lá, se eu tenho uma fonte, eu cheguei cansado do trabalho, quero desestressar um pouco, poxa, se sentar ali no meio do jardim, escutar uma aguinha caindo, se desestressa, então isso também gera produtividade, saúde mental. Então, olha quantas coisas que o paisagismo pode trazer para as pessoas. E com isso, você agregando isso no seu projeto, você também consegue dar um diferencial no seu projeto. E quando nós falamos assim, mas Simone, eu não gosto de paisagismo, eu quero ficar na arquitetura, porque eu gosto da parte de arquitetura, mas eu não gosto de paisagismo. Poxa, você está começando, você está querendo se encaixar no mercado de trabalho. Por que o paisagismo não pode ser também? Por que não dá um pontinho, né, positivo para o paisagismo e querer sim se encaixar nessa área? A maioria, né, dos arquitetos ignoram o paisagismo. Eu tenho certeza que a maioria, não sei quantas pessoas tinham na sua sala, mas eu tenho certeza que a maioria não pensou em ficar na área de paisagismo. Então, na hora que você entra nesse mercado, é um mercado que está crescendo, todo dia está crescendo. Então, você consegue se destacar também. Se você quer entrar no mercado de trabalho, o paisagismo ele pode ser uma porta para você entrar, né, nesse mercado. Porque você pode, justamente, ao invés de você ser concorrente do seu amigo da faculdade, você pode ser parceiro dele. Porque ele faz a arquitetura e você faz o paisagismo. Então, com isso, você consegue mais clientes. E com isso, você se destaca mais no seu mercado de trabalho. Talvez você não tenha pensado nisso quando você fala assim: mas eu não gosto de paisagismo. Aí, você já pensou, você já deu uma pesquisada? Quantos arquitetos paisagistas não tem por aí? Famosos que vivem somente do paisagismo? Então, o paisagismo pode sim ser uma fonte de trabalho para você estar se encaixando no mercado. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Com certeza você já deve ter ouvido falar no Benedito Abud. Benedito Abud é um arquiteto paisagista muito famoso. Já fez vários projetos aí, já fez bastante coisa. E ele vive somente do paisagismo. Ele não faz arquitetura, ele só faz paisagismo. Outro arquiteto paisagista muito famoso que também
que é também só paisagista, é o Alex Hanazaki. Com certeza você também já deve ter ouvido falar nele, já ganhou vários prêmios aí e vive somente do paisagismo e não da arquitetura. Mas não, Simone, eu quero continuar, eu quero. Então você pode fazer junto. Se você quiser, você pode fazer junto a arquitetura e o paisagismo. Também é uma forma de você trabalhar. Mas eu sei que às vezes pode gerar um medo, né, por ser uma área que às vezes você não tem muito domínio, porque na faculdade a gente não aprende muito sobre paisagismo, a gente aprende somente o básico. O fato de você não ter experiência nessa área, às vezes gera um medo, né? É normal você ter, às vezes, medo. Você achar que não é possível você ficar nessa área. Mas eu acabei de te dar exemplos de arquitetos paisagistas famosos, né? Que sim, que vivem. E não sou só eles, tá? Tem vários outros. Eu só citei 2 aqui, que são famosos que você já deve ter ouvido falar. Eu mesmo vivo do paisagismo, né? Eu tenho meu próprio escritório e eu só vivo somente, eu faço somente o paisagismo. Então, na hora que você fala assim, eu tenho medo dessa área, é porque você ainda não tem aquela experiência, você ainda, pode ser que você ainda não tenha feito um curso, porque se você quer mesmo ficar nessa área, você precisa se aprofundar o seu conhecimento nessa área. E como eu te disse, o paisagismo não é só estética. Tem toda uma coisa. E não adianta você falar assim, não, eu vou colocar umas plantinhas aqui, plantinha ali, porque eu vejo muito isso, tá? Porque o paisagismo é só pensar nas plantinhas aqui, plantinha ali. Não, não é só isso. Ele é muito mais. Ele é além. Ele é muito além de umas plantinhas aqui, uma plantinha ali. E você buscar esse conhecimento, você tá se aprofundando nesse conhecimento, faz com que você acabe gerando um pouco mais de experiência, para que você consiga, né, entrar. E o que vale mais? Você fazer o paisagismo e às vezes você fazer o paisagismo ou você continuar sem se encaixar no mercado? Porque essa é a grande pergunta que você tem que fazer, que é o que eu acabei de te falar. Às vezes você tem medo de se encaixar, pode ser que você comece fazendo paisagismo. E depois, lá na frente, você fala, não é isso que eu queria. Mas pelo menos você tentou, você já está no mercado. Então, com isso, você já começou a aparecer, né? Você não era mais aquela pessoa que antes ninguém conhecia. Que a partir do momento que você começa a fazer, você consegue. E outra coisa do paisagismo. Mas Simone, eu vou começar a fazer paisagismo, como que eu vou começar a me encaixar? Eu tenho certeza que você tem uma tia, que você tem. Você pode começar fazendo da sua casa da sua mãe. É o primeiro. Vai ser o primeiro cliente. Depois, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai ver e vai querer, e assim você vai começar a fazer. Bom, eu não vou entrar agora no mérito de como você pode, né, se destacar aí para conseguir cliente, mas porque senão a gente vai ampliar demais aqui o nosso assunto. Mas eu tenho certeza que você consegue sim, né, começar e daí conseguir se encaixar. E como eu tô te falando, o paisagismo é uma área que está crescendo muito. A pandemia fez com que o paisagismo se tornasse importantíssimo na vida das pessoas. Por quê? Quando nós tivemos que nos isolar, né? Todo mundo teve que se isolar, ficar em casa, dentro de casa, ninguém podia sair. Gente, todo mundo percebeu que precisava ter um contato com uma plantinha, começou a ficar estressado, precisava ter. O mercado do paisagismo ampliou gigantescamente. Quem podia ir para o campo foi, né? Quem não tinha, teve que arrumar uma forma, e com isso fez com que a pessoa percebesse a importância de ter o contato com o verde, de ter contato, né, com a natureza. Isso agregou valor para essa área do mercado. Então, você que está querendo começar, eu reveria, né, os meus valores antes de querer começar. Fala assim, por onde? Pode ser que o que aquela moça está falando ali
Que pode ser que ela esteja falando, pode ter razão. Então, pensa melhor quando você for entrar na área de trabalho. E uma coisa assim, que eu vejo que muitas pessoas às vezes erram na hora de entrar na área de mercado, é porque às vezes elas ficam pensando que, não, porque tudo bem, eu só vou fazer paisagem, só vou entrar no mercado de trabalho depois que eu tiver experiência, depois que eu começar, depois que eu já tiver feito pelo menos um projeto, aí eu começo. Mas, gente, não é assim. É o que eu tô te falando, você só vai começar na hora que você colocar seu pezinho na água. Enquanto você não colocar seu pezinho na água, você não vai se encaixar no mercado de trabalho. E quando eu falo do paisagismo, é a mesma coisa. Eu vejo assim, não, porque é uma área que eu tenho muito medo, então eu não vou, porque eu só aprendi. Ou então, outro grande erro que eu vejo assim, não, eu já aprendi tudo na faculdade. Gente, você não aprendeu tudo na faculdade. O que te ensinam de paisagem na faculdade é isso aqui, ó. É só a pontinha do que é o paisagismo em si. E muitas das vezes o que eles te ensinaram lá, na prática não serve para nada. A prática é diferente, a prática vem no dia a dia. É você colocando em prática, você aprende. Mas para que você coloque em prática, você precisa saber. Então você precisa começar. Você precisa saber por onde começar. E como eu te disse, para começar você precisa buscar conhecimento. A partir do momento que você busca o conhecimento, você consegue, né, fazer. E tem um censo, como eu te disse, tem um censo do CAL. O CAL faz um censo de vez em quando, para saber, né, as áreas de atuação, saber várias pesquisas lá sobre os arquitetos. E tem, no censo do CAL, fala que somente 28% dos arquitetos atuam na área de paisagismo. É muito pouquinho. Então, você conseguir se destacar nessa área é muito mais fácil do que você ficar brigando com a maioria. Porque a maioria fica somente na parte de arquitetura. Fica somente, né, na parte de projeto e fica somente na parte de construção em si. Então, você tem, olha aí, só 28%. Olha o tanto dos outros arquitetos que você pode trabalhar em parceria. E quando você pensa assim, não, porque paisagismo, você pode fazer projeto de paisagismo, você pode fazer projeto e implantação, você pode fazer só implantação, você pode fazer consultorias. Então, dentro do paisagismo, ele também tem um lequezinho de área de atuação que você pode estar trabalhando. E eu tenho certeza que isso pode fazer com que você agregue valor, né? Na verdade, não é nem agregar valor, falei errado. Você consiga crescer profissionalmente. Essa é a palavra certa. Você conseguir crescer profissionalmente, se destacar, conseguir, né, ter um diferencial do restante. Independente de você estar no seu próprio escritório ou você ir atrás. Porque pode ser que você não queira abrir o seu próprio escritório de paisagismo. Você pode trabalhar numa empresa de paisagismo. Ou você pode trabalhar em uma empresa, numa grande construtora, às vezes, na área de paisagismo. Porque tem construtoras que têm a área de paisagismo. Então, é o que eu te falei, na hora que você, às vezes, pensa nesse pequeno subnicho dentro da área da arquitetura, talvez você vai estar pensando fora da caixinha, né? Pensando um pouquinho diferente do seu concorrente e consiga se destacar no mercado de trabalho e se encaixar, que é o principal, né? Quem não quer terminar a faculdade e se encaixar?
Poxa, eu acho que é o sonho de todo mundo que se forma. Eu mesmo, eu vou contar um pouco aqui de quando eu estava na faculdade, né? Um pouquinho da minha história. Quando eu estava na faculdade, eu passei por isso também, igual você. Eu também tive essa insegurança. Eu procurei estágio em vários lugares, em vários escritórios, né? Para falar a verdade, eu bati, bati na porta de muitos escritórios. E eu, por incrível que pareça, quando eu tive aula de paisagismo na faculdade, foi uma área que eu gostei, que me chamou a atenção. Foi uma área que desde da faculdade me chamou a atenção. E por incrível que pareça, foi um dos escritórios que apareceu para mim fazer estágio foi justamente de paisagismo. E foi onde eu consegui me encaixar. E, como eu te disse, quando você está para se formar, você também fica aquela angustiazinha. Eu também tive angustiazinha do será que eu vou ser contratada? Porque eu estava fazendo estágio, né? Mas eu fiquei naquela coisa, será que eu vou conseguir, né, um estágio? Conseguir estágio, desculpa. Será que eu vou conseguir me encaixar? E sim, eu terminei a faculdade, eu fui efetivada e eu fiquei por 17 anos naquela empresa. Então, a bagagem que eu tenho do paisagismo, eu posso te falar com certeza que é de campo, de batalha. O que eu aprendi lá na faculdade foi, vamos pôr assim, 1%, para não falar zero, 1% do que. E eu sei que muitos cursos de paisagismo só faz blá 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 e não te ensina o que você precisa. Fica só na teoria, explicando um monte de coisa que, se for parar para analisar, não serve. Não serve, mas assim, não é o fundamental para você ir para o campo de batalha. Então, essa bagagem, né, que eu tenho hoje de conhecimento de paisagismo, eu consegui em campo. Então, por isso que eu te falo. Às vezes também tem que procurar o que escutar, aonde procurar, porque às vezes você pode estar só no blá 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 blá, que às vezes depois você vai ver que não serve para muita coisa. Então, eu acho que eu já consegui passar um pouco aí do meu conhecimento dessa área. E o que eu te falo é o seguinte: quero me encaixar no mercado de trabalho, né? Acabei de me formar, como me encaixar no mercado de trabalho? Uma alternativa que eu te dou é procure a área do paisagismo. Não descarte ele, porque esse pode ser, como eu te disse, um diferencial. E se você, né, tá querendo lucrar, né? Lucrar no final do mês 5 mil, já no primeiro mês. 5 mil já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Então me acompanha, continua aí me acompanhando. Eu adorei estar aqui com vocês agora. Fica aqui o meu beijo. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha. Se inscreva no canal para acompanhar, né, todo, todos os conteúdos. E a gente se encontra num próximo conteúdo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.